Minha saudação a você que acompanha meus endereços telemáticos. Nós temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/, Paulo Maciel da rádio, canal do YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel. O endereço geral é mais fácil para vocês conseguirem, é @Paulo Roberto Maciel Maciel 7919. Você pode ir a qualquer um desses sites meus, tá bom? Tem vários sites, vários endereços, né? Então, pelo Paulo Roberto Maciel Maciel 7919, você chega lá. Minha saudação e inscreva-se, compartilhe, dê um like para a gente aumentar nossa rede de amizade. Isso é muito importante, né? Nós estamos trocando informações, fazendo bem um ao outro. Web Jornal do Paulo Maciel, do último dia do mês de outubro, 31 de outubro de 2023, terça-feira. Comemora-se os seguintes santos principais na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana: Santo Antônio de Milão, Santo Afonso de Palma, São Foilano. Olha, outubro está terminando, já vamos começar o mês 11. E eu tenho aqui algumas informações deste último dia, do mês 10. Terça-feira, fase da lua, que começou no dia 28, é cheia. Estão se passando 304 dias do ano, faltam apenas 61 dias para terminar 2023. Na Igreja Católica, vivencia-se a 30ª semana do tempo comum. Comemora-se neste 31 de outubro, o dia do Saci, dia das bruxas, o Halloween, famoso Halloween lá dos Estados Unidos, foi importado para o Brasil em muitos lugares, hein, aqui do Brasil. Dia Nacional da Poesia, Dia Mundial da Poupança, Dia da Reforma Protestante, Dia da Dona de Casa, Dia Mundial das Cidades, Dia Nacional da Proclamação do Evangelho. Olha, eu proclamo o Evangelho diariamente aqui nos meus endereços telemáticos. Você pode acessar e você vai conhecer a palavra de Deus. E acompanhando diariamente, vai chegar um tempo que você vai conhecer toda a Bíblia, tá bom? Vamos ver missa. Missa na Igreja Central de Colatina, dia 31 de outubro, às 19 horas, terça-feira. Tem missa, celebração eucarística presidida pelo padre David José Langa Lopes, na Catedral de Colatina. Eu tenho informações também para você sobre a secretaria paroquial, porque muitas vezes a pessoa precisa de entrar em contato com a igreja. Então, atenção, a secretaria paroquial funciona na entrada da catedral, no lado direito. Na segunda-feira, das 13 às 18 horas, hein? De terça a sexta, das 8 às 11, das 13 às 18. No sábado, das 8 às 12 horas. Os telefones são 0 operadora 27 2102 5010 e 2102 5006. Paróquia Santa Clara, que fica também na zona urbana, aqui bem perto do centro. Paróquia Santa Clara, facebook.com/paraclara. O telefone 999345155. Tem um fixo também, 3722-6249. Eu tenho informações ainda do Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence a essa mesma paróquia. Só que a paróquia, a sede dela, fica no bairro São Vicente, o mosteiro no bairro São Judas Tadeu. O mosteiro tem missa diariamente, de segunda a sexta, às 7 horas, e no domingo às 8 horas da manhã, hein? Missas matutinas. Telefone para falar diretamente com as freiras do mosteiro, 3721-0864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano, é o bairro mais importante economicamente de Colatina, na zona norte do município. Vamos lá, endereço eletrônico, facebook.com/picmaria.com. PIC é Paróquia Imaculado Coração, tá? Telefone 99507-2251.
Ah, eu tenho informação do Santuário Divino Espírito Santo em Vila Velha, porque é o meu segundo município. Eu moro em Colatina, minha base de trabalho é Colatina, mas eu estou em Vila Velha pelo menos 2 vezes por mês, porque eu já morei em Vila Velha várias vezes, estou sempre lá. Aqui temos a missa de terça a sexta-feira no Santuário Divino Espírito Santo, na zona central de Vila Velha. Missa de terça a sexta-feira ao meio-dia e às 19 horas. Aos sábados o horário é às 17 horas. No domingo tem 5 missas no Santuário da cidade Canela Verde. 7 horas, 9 horas, 11 horas, 17 horas e 19 horas. Temos os telefones. O fixo é 3329-1266. O WhatsApp 99985 3558. DDD é 27. Agora eu quero falar para você que está procurando emprego, está desocupado. Você que está desocupado, a Agência do Sistema Nacional de Empregos, o SINE, de Colatina, funciona diariamente no seguinte endereço, atenção, Avenida Getúlio Vargas, número 98, bairro Centro. E essa agência de emprego divulga no painel, no mural externo, as oportunidades de trabalho. Então você chega lá, você pode ver, fica lá, né, impressas as oportunidades. São vagas para atividades variadas. Não tem muitas não. Nos últimos dias eu passei e não vi muitas não, mas tem vagas. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados, fazendo aquela ponte junto com as firmas. O telefone é 0 operadora 27 3721 7102. Vamos à cotação do café agora, a principal commodity agrícola do Espírito Santo, o café. Vejamos aqui o fechamento dos negócios no Centro de Comércio de Café em Vitória, no dia 27 de outubro de 2023. O Arábica Bebida Dura, R$ 815, Arábica Bebida Rio, 714, Conilon Bica Corrida tipo 78, 624. No mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em alta de 0,46%, cotado a R$ 5,01. Já o índice Ibovespa da Bolsa de Valores teve baixa de 1,29% a 113.301 pontos. Frases e informações que circulam na web. Isso é importante a gente ter conhecimento. Olha só, essa aqui é importantíssima. Para você que é moderado, é sensato, lúcido. Ódio, divisão e guerra é o que ensinam professores alinhados à escola de Frankfurt e ao marxismo-socialismo. É isso que ensina esses docentes, infelizmente. Eu estudei em faculdade, sou formado no curso superior de letras e sei disso. Ódio, divisão e guerra. Pessoal alinhado a Engels, Marx, infelizmente, né? Nietzsche, pelo amor de Deus, saia fora desse pessoal porque você vai empedrar a sua mente, vai ficar doutrinado, vai ficar, olha, com uma viseira no rosto. Previsão meteorológica não é precisão meteorológica. Supremo tem ativismo político e Congresso tem passivismo político. Frase de camiseta, bar, meu doce bar, em oposição ao familiar lar, meu doce lar. A igreja aceita todos, mas não tudo, ou seja, aceita o pecador, mas não o pecado. O pecado tem que ser confessado, né? Tem que ser abandonado. Agora reflita, os Estados Unidos não têm CLT, essa famigerada consolidação das leis do trabalho, não tem justiça trabalhista, não tem férias e cada um se acerta com o empregador, com o patrão. Mesmo assim, todo mundo quer ir trabalhar neste país da América do Norte. Todo mundo, eu falo de um modo geral, né? O cidadão de um modo geral aí que está na juventude principalmente. Senhor, se algum dos meus planos não for da vossa vontade, destrua-o. Sabe quem disse essa frase? Santo Agostinho. Além de santo, é doutor da igreja. Localização da cidade onde Jonas foi pregar. Jonas não queria pregar para
reconciliar uma cidade, converter uma cidade, mas Deus fez com que ele chegasse lá para fazer o seu trabalho. Então Nínive ficava onde hoje é o Iraque. Essa é a cidade onde Jonas foi pregar. Salmos são o inário da igreja, com poesias e canções. Salmodiar é cantar o salmo. 3 orientações para você que é catequista, para fazer a catequese de jovens. Primeira orientação, piedade, ou seja, muita oração para os jovens. Segunda orientação, estudo e aprendizado. Tem que fazer os jovens estudarem, aprenderem. E a terceira orientação é a ação. Ou seja, eles têm que participar pela música, pela pregação, pelo serviço, conforme os dons de cada catequizando, tá bom? Agora vamos falar de espiritualidade. Amar a Deus e ao próximo. Você já ouviu falar sobre isso? Claro, né? É de Jesus Cristo. Amar a Deus e ao próximo. É o ensino de Jesus. Na missa do domingo, dia 29 de outubro de 2023, iniciando a 30ª semana do Tempo Comum, foi comentado em homilias sobre os textos bíblicos do dia. Bem, eu fui a uma missa com a liturgia dominical no sábado, e o padre José Valdeci Romão disse que o Senhor nos alimenta com a palavra e seu corpo e sangue, na missa. Sobre as leituras do dia, Êxodo 22, versículos do 20 ao 26, Salmo 17, Primeira Epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos do 5º ao 10º, e o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 22, versículos do 34 ao 40, o padre explicou que o amor está no centro da religião cristã, falando sobre esses textos. Deixe seu coração ser submergido, mergulhado pelo amor, ensinou o clérigo. Lembrou que o amor a Deus e ao próximo são as duas faces de uma mesma moeda. Amar a Deus deve se traduzir na prática do amor pelos irmãos. No tempo de Jesus havia 613 mandamentos e os chefes religiosos da época queriam testar Jesus Cristo, a fim de ver se ele sabia de fato dos tais mais de 600 preceitos. Os cristãos da comunidade de Mateus usavam a expressão a lei e os profetas para se referir às Escrituras. E Jesus responde que tudo o que está nas Escrituras é sobre a relação das pessoas com Deus e a relação das pessoas com o próximo. Ou seja, o perfeito amor a Deus se traduz no amor ao próximo, que é o indivíduo que mais precisa de ajuda, seja em casa ou na comunidade. Assim, o cristão deve praticar a solidariedade e a partilha. Na primeira leitura do livro do Êxodo, o aconselhamento é não cobrar juros nos empréstimos, pois se alguém empresta algum valor é porque está sobrando. Além disso, recomenda-se não explorar e ter cuidados especiais com os órfãos e as viúvas, as classes mais desprotegidas da época. E aqui eu tenho alguns avisos. Olha, no domingo, dia 5 de novembro, a Igreja Católica comemorará em suas missas o Dia de Todos os Santos. Na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, a orientação é que as pessoas, especialmente as crianças, trajem vestimentas do santo de devoção da família. E pede-se ainda que seja feita uma pesquisa, um estudo sobre o santo de devoção familiar. Uma missa especial ocorrerá às 9 horas, onde sempre há uma atenção particular voltada para os fiéis mirins. Na quinta-feira, dia 2 de novembro, será o dia de oração pelos falecidos, com 2 missas na Catedral Colatinense, às 7 e 19 horas. A indulgência plenária pode ser concedida, desde que obedecidas as condições para isso, cujas regras são estipuladas pela Igreja. Na primeira sexta-feira do mês, dia 3 de novembro,
haverá confissões auriculares, ou seja, lá com o padre, com o sacerdote, às 18 horas, hein? Em dia de espiritualidade e devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Haverá missa às 12 horas e às 18 horas. No dia 11 de novembro, será promovido um encontro de formação às 14 horas para as festividades dos 100 anos da paróquia local, a paróquia Sagrado Coração de Jesus. Olha, notícia importante para você, habitantes envelhecem. Atenção, habitantes envelhecem. Sabia que a população está envelhecendo? Não é de agora, né? Mas o último censo mostra isso também. Vamos lá, vamos falar sobre isso? Está interessado? Habitantes envelhecem e cai o número de jovens. O último censo brasileiro mostra que a população espírito-santense envelheceu. Há mais mulheres que homens. E o número de cidadãos com mais de 65 anos aumentou bastante. 11% da população está na faixa etária denominada idosa. Por outro lado, o número de habitantes entre 0 e 14 anos de idade tem diminuído, em função principalmente da inserção da mulher no mercado de trabalho. Olha o que eu vejo de mulher correndo para trabalhar, para um lado para o outro, correndo para trabalhar, entrando no bar para tomar cerveja, não está fácil, hein? Como mudou esse mundo, hein? Pelo amor de Deus, gente, tem que se dedicar também à família, às crianças, a ter filhos. A mulher tem essa missão no mundo, ter filhos. Se minha mãe não tivesse filho, eu não teria nascido. Já pensou? 12 pessoas morrem em queda de avião. Um avião de pequeno porte caiu perto do aeroporto de Rio Branco, capital do Acre, na região norte do Brasil, logo após a decolagem. E 12 pessoas morreram. Entre os mortos há passageiros, inclusive um bebê e tripulantes da aeronave. No acidente, os cadáveres ficaram carbonizados. O caso se deu em 29 de outubro. Jovem esfaqueada pela mãe. Minha Nossa Senhora, as mulheres estão ficando violentas. Uma jovem foi esfaqueada pela própria mãe em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. Uma delas está grávida. Eu não sei se é a jovem ou é a mãe, mas uma delas está grávida. Pelo amor de Deus, hein? Falar em jovem e mãe, vamos falar também dos idosos, das idosas, melhor dizendo. 3 anciãs mortas em atropelamento. Olha só esse caso. 3 idosas morreram atropeladas em registro de evento de trânsito. O motorista apresentava sinais de embriaguez. Isso aconteceu em São Paulo. O sepultamento ocorreu na segunda-feira, 30 de outubro de 2023. Meu Deus, meus pêsames às famílias das 3 anciãs. Minha saudação a você que acompanha meus endereços telemáticos. O principal, @Paulo Roberto Maciel. Maciel 7919. Compartilhe, dê um like, inscreva-se, principalmente no YouTube. YouTube está sendo mais acessado nos últimos dias. Tem o YouTube, tem o Instagram, tem o Facebook e o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Vamos aos dados sobre o mês de outubro. Outubro é o 10º mês do ano, tem 31 dias, é o mês das missões na Igreja Católica Apostólica Romana, hein? Atenção, missionários, parabéns pelo seu trabalho e continuem fazendo essa evangelização importantíssima para a salvação de almas. Algumas datas em destaque. Vamos passar para vocês essas datas para que cada um saiba o que acontece neste mês de outubro. As datas mais importantes. Dia Internacional da Música, do Prefeito, do Vereador e do Idoso, 1º. Do Repórter Fotográfico, dia 2. Mundial do Dentista, 3. Mundial dos Professores, 5. Do Compositor, dia 7. Do Nascituro e pelo Direito à Vida, do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, dia 8.
Do Correio, dia 9, da pessoa com deficiência física, 11. Descobrimento da América, engenheiro agrônomo, corretor de seguros, dia da criança. Dia de Nossa Senhora Aparecida, 12. Fisioterapeuta, dia 13. Professor e normalista, 15. Anestesiologista, instrutor de trânsito, 16. Eletricista, 17. Dia do médico, 18. Do poeta, dia 20. Nacional da valorização da família, 21. Internacional do rádio amador, 22. Do aviador, 23. Do profissional de construção civil, da democracia, do cirurgião dentista e do sapateiro, dia 25. Do metroviário, dia 26. Dia mundial da oração pela paz, dia 27. Do funcionário público, dia 28. Dia nacional do livro, dia 29. Dia do comerciário, 30. Está vigendo a estação do ano da primavera brasileira, que começou às 3 horas e 50 minutos do dia 23 de setembro de 2023. Vamos a alguns indicadores econômicos. O salário mínimo nacional vale R$ 1.320. A taxa Selic, 12,75% ao ano, divulgada pelo Copom do Banco Central em 20 de setembro de 2023. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 5,19%, divulgado pelo Banco Central em 11 de outubro de 2023. Minha saudação a você que acompanha meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Olha, loteria de números Mega Sena não tem sorteio nesta terça, mas sim na quarta. Pelo menos é o que diz o site das loterias. Mega Sena estima prêmio de 105 milhões de reais. Olha só, o próximo concurso, número 2651 da Mega Sena, ocorre nesta quarta-feira, 1º de novembro de 2023, segundo foi publicado no site de loterias da Caixa, com estimativa de prêmio de 105 milhões. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas, horário de Brasília, do dia do sorteio, em casas lotéricas ou na internet. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 5,00. É o valor novo após um aumento de mais de 10% neste início do ano de 2023 na gestão petista que está aí. Bem, o último concurso, 2650, foi realizado no dia 28 de outubro, sábado, no Espaço da Sorte em São Paulo, capital. Não teve acertador na faixa principal. Os números sorteados foram 09, 18, 29, 37, 39 e 58. A quina da Mega Sena premiou 136 apostadores. Cada um tem direito a mais de R$ 44.300. Já na quadra foram 7.564 acertadores, hein? Eles vão receber individualmente R$ 1.137. A arrecadação foi superior a R$ 104.507.000. E a saudação especial a você, que é meu amigo ou minha amiga, nos meus endereços na web, na internet. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Inscreva-se, dê um like, compartilhe, para nós aumentarmos essa rede de amizade. Isso aí melhora nosso cérebro. Quanto mais amigos, o cérebro funciona melhor, né? É uma corrente da felicidade. Notas gerais: trabalhadores rejeitam pagar dinheiro a sindicato. Eu também rejeitei. Na época que eu era trabalhador, eu pedi lá para não cobrarem, mas eles cobravam obrigatoriamente. Agora, o empregado pode pedir para não pagar. Empregados enfrentaram problemas e desorganização a fim de não terem que pagar cobrança de dinheiro feita por sindicato. Eles fizeram filas aí recentemente olha, não quero pagar, para dizer isso.
A realização dos atendimentos aconteceu recentemente com uma enorme fila em Vitória, capital do Espírito Santo, na sede sindical. Os descontentes foram entregar a carta, a burocracia, né? Isso devia ser feito diretamente na empresa. Foram entregar uma carta onde informam sobre a decisão de não pagar, não querer pagar, né? A taxa de 1% do salário. Pelo amor de Deus, tem que fazer isso, hein? Escrever carta. Podia ser na própria empresa, não quero pagar e pronto. O Ministério Público do Trabalho teria se manifestado a favor dos empregados insatisfeitos. Pelo que eu pude pesquisar, o Ministério Público do Trabalho iria até investigar essa situação do pessoal que ficou na fila, hein? Produção de alho no Espírito Santo. Olha, o estado do Espírito Santo possui 1.600 toneladas de alho plantadas em 154 hectares. Venda Nova do Imigrante é um dos municípios de destaque. O Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural, o INCAPER, é um dos parceiros dos produtores, prestando assistência técnica. A Embrapa também presta esse tipo de serviço. Jaguaré, campeão da Série B, é o futebol capixaba. Atenção, vamos falar sobre isso? Jaguaré, campeão da Série B Espírito Santense no futebol masculino. O Jaguaré sagrou-se campeão da Série B do Campeonato Estadual Capixaba 2023. O clube venceu o Rio Branco de Venda Nova por 2-0 em 28 de outubro de 2023 na final da competição, que foi realizada no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, na Grande Vitória. O jogo foi às 15 horas. As duas equipes estarão na Série A do estadual de 2024. Olha, conseguiram acesso à elite do futebol espírito santense. Agora essa notícia que repercute em todo o estado do Espírito Santo e até fora dele. Jovem morta por bandidos na serra ao não abaixar vidro de carro. Uma mulher jovem foi assassinada por criminosos na madrugada de 28 de outubro de 2023 no bairro Divinópolis, no município da Serra Grande Vitória, Espírito Santo. Essa jovem dirigia seu carro quando não teria cumprido a ordem de malfeitores de baixar o vidro ao retornar de uma festividade. A vítima tinha apenas 23 anos de idade. Na segunda-feira, dia 30 de outubro, moradores fizeram um protesto na BR-262, cobrando a presença do secretário de Segurança e a punição no crime, que chocou a todos. Minha nossa, realmente, eu não sei se uma manifestação em rodovia vai resolver. Teria que ir diretamente à sede do governo, à sede da secretaria e mostrar a insatisfação, pedir a cobrança, fazer a reivindicação diretamente. Adolescentes matam morador de rua em Aracruz. 3 menores na faixa etária entre 13 e 15 anos são suspeitos de matarem um indivíduo em situação de rua no município de Aracruz, no litoral norte do Espírito Santo. A vítima letal, de 47 anos, foi agredida fisicamente, inclusive com golpes de uma peça de madeira. Nossa Senhora, golpes de madeira. Ânimo na terceira idade. 3.000 idosos voltam a estudar em São Paulo. Olha essa notícia interessante, uma notícia mais amena, né? Pelo menos 3.000 idosos voltaram a frequentar bancos escolares para concluir os ensinos fundamental e médio na rede pública de São Paulo. Nas salas de aula não há bagunça, mas sim muita atenção e vontade de aprender. O mais velho é um senhor de 88 anos de idade. Há ainda o caso de um homem de 83 anos que ingressou não no ensino fundamental médio, mas no ensino superior, cursando o primeiro ano de Direito. Olha esse senhor de 83 anos fazendo o curso superior para advogado. Ele gasta 1h30 de ônibus diariamente a fim de chegar à sua faculdade. O gosto pelo saber vem de muito tempo, com a participação em diversos cursos até chegar ao 3º grau, já octogenário, mas com muita disposição.
Especialistas garantem que o aprendizado ajuda na prevenção de doenças da cabeça, como a demência e o Alzheimer. Um neurologista diz que com o cérebro em maior uso, há um retardo na evolução dos males da mente. Olha, parabéns aos idosos aí, né, que voltaram aos bancos escolares. LDU leva título da Sula 2023. O Fortaleza perdeu nos pênaltis para a LDU e ficou como vice-campeão da Copa Sul-Americana. No tempo normal do jogo, no dia 28 de outubro, o placar ficou em 1-1. Na disputa de penalidades, o clube equatoriano ganhou por 4-3. A partida foi transmitida na TV aberta pelo SBT de Silvio Santos a partir das 17 horas. Agora vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro. Verdão vence. Olha, o Verdão é o Palmeiras, meu segundo time. Meu primeiro time é o Flamengo, segundo time é o Palmeiras. O Palmeiras derrotou o Bahia por 1-0, jogando no Allianz Parque em São Paulo pela 30ª rodada da Série A do Brasileirão, futebol masculino. O gol do time do técnico Abel Ferreira foi assinalado por Rafael Cavalcante Veiga. O embate ocorreu em 28 de outubro. O América Mineiro perdeu em casa por 4-3 para o visitante Grêmio, hein? O jogo foi no estádio Independência, em Belo Horizonte, capital mineira. E começou às 19 horas. Já o jogo Atlético Mineiro e Fluminense ficou em 2-0 para o Clube de Minas, hein? O tricolor carioca perdeu. Paulinho marcou os 2 gols do time da casa, que atuou na Arena MRV em Belo Horizonte, Minas Gerais, a partir das 21 horas. Bem, no dia 29, domingo, os resultados foram estes. Preste atenção aí, você que gosta de futebol. Dia 29, domingo, Goiás 1, Vasco também 1. Atlético Paranaense 1, São Paulo também 1. Olha, Corinthians 1, Santos também 1. 3 empates de 1-1, hein? O Internacional perdeu para o Coritiba por 4-3. O Internacional perdeu no Rio Grande do Sul, no seu território. Já o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, perdeu em casa para o Cuiabá. Cuiabá venceu por 1-0. Agora temos o que? Cuiabá, o time do Mato Grosso, não é? Venceu por 1-0. Parabéns aí, porque vencer o líder não é fácil. Agora a classificação. Botafogo está em primeiro lugar com 59 pontos ganhos. Segundo lugar, o Palmeiras com 53. Então a diferença aqui é de 6 pontos, não é? Agora, terceiro lugar, Red Bull Bragantino. É o Red Bull Bragantino. Você gosta do Red Bull Bragantino? Tem que falar Red Bull Bragantino, hein? Pois é, mas tá bem, tá bem. 52 pontos em terceiro lugar. No quarto lugar, Grêmio, 50 pontos. No quinto, o Flamengo também com 50 pontos. Vamos ver o desenrolar da coisa, né? Amigos e amigas, vamos a mais um momento de atualidades nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel Maciel e o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Agora eu quero chamar a atenção de todos vocês. Isso está acontecendo no seu endereço telemático? Olha, é estranho, mas acho que estão tirando algumas notícias dos meus endereços eletrônicos. Até mesmo compartilhamentos eu noto que estão sumindo. Meu Deus, será que isto é censura contra os cristãos, os moderados, conservadores, chamados do espectro político da direita? Olha, se for censura,
Só Deus mesmo na causa, hein? Vamos aguardar para saber, né? Deus vai agir. Agora eu quero fazer uma reflexão sobre a Santíssima Trindade. O padre José Valdeci Romão, ele explicou que o Deus trino e uno é algo tão mais grandioso que nós, criaturas que saímos de suas mãos, não temos capacidade de interpretar e compreender tudo. Deus trino e uno ao mesmo tempo. Temos então que mergulhar no mistério de Deus, que é amor, é família, é comunidade. E nunca poderemos compreender em plenitude, pois a divina revelação é um crescendo, assim como a nossa fé, né? É um constante crescimento. E o profeta Moisés, numa passagem bíblica, ele pede a Deus para caminhar conosco, mesmo que sejamos um povo infiel e pecador. Deus caminha conosco, pois precisamos da sua fortaleza em nossa vida. E São Paulo, em uma de suas cartas, São Paulo apóstolo, nos dá a saudação bíblica do início de cada celebração eucarística, de cada missa. A graça de Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. É uma saudação inicial da missa. É o mistério da Santíssima Trindade que nos move a sair de nós mesmos e ir congregar, ir para a igreja. O Evangelho de Cristo, em uma de suas palavras, diz que temos que crer no Messias para sermos salvos, tendo em vista que ele veio justamente para nos salvar, para salvar o mundo, e não para condenar. Quem não crê, infelizmente, já está condenado. Condenado por conta própria, ou seja, a pessoa mesmo se autocondena, criando seu próprio universo, sua soberba, seu orgulho, não se reconciliando com Deus. Olha, gente, não corresponder ao amor de Deus é não querer a salvação. Devemos dar glória, bendizer, agradecer a Deus pelo hóspede tão nobre que está em nós, o Espírito Santo. Ele se hospeda em nós, ele mora conosco. Não corresponder a este amor de quem deu seu Filho único para nos salvar é condenar-se a si mesmo. Todos os fiéis cristãos participam da missão do Espírito Santo, missão de santidade, de amor, de doação. Pense nisso, meu irmão, minha irmã, você que acompanha esses momentos de reflexão e atualidades. É sempre bom refletir. Nossa vida é uma constante reflexão. Vamos a mais reflexões. Eu sempre gosto de passar reflexões a vocês nos meus noticiários. Além das notícias comuns, nós temos reflexões e catequese. Por exemplo, história da igreja. Urbe velha. Urbe quer dizer cidade, né? Jericó é a cidade mais antiga do mundo, segundo uma tradição com mais de 10.000 anos. Jericó fica perto do Mar Morto, com uma depressão de 400 metros abaixo do nível do mar. É informação do professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino em seu canal no YouTube. Agora eu quero falar de coisas que estão acontecendo no nosso mundo e que a gente tem que parar e pensar. Eita, mundo besta, meu Deus!
como diria Carlos Drummond de Andrade. Tudo é judicializado, já notaram isso? Até ironia agora gera processo. Ironia, gente, um humor fino vira processo na mão dos espertos, dos espertalhões. Há no Brasil, no mundo, nesta época pós-modernista, muitos interesseiros, odientos e rancorosos de plantão. Por exemplo, na Câmara Federal dos Deputados, em Brasília, no nosso querido Brasil, e em certos meios da mídia, fala-se em cassação de mandato popular apenas pela omissão, pela emissão, melhor dizendo, de opinião divergente. De contraponto, contraditório, ironia a respeito de determinado tema, como homoafetividade, transexualidade, afrodescendência, feminismo e coisas afins. Meu Deus do céu. Não pode se emitir opinião mais não? Parece que são classes superiores, intocáveis, hipersensíveis, detentoras de todas as proteções do Estado. Olha, há realmente uma contaminação mental sobre o assunto. Ou então espertezas, utilizando-se de leis ou normas que nem sei se foram aprovadas pelos legisladores ou impostas pelo Poder Judiciário, não sei, francamente. Há também inversão de valores e perseguições a conservadores, moderados ou cristãos, em muitas questões na atualidade, coisas até previstas na Bíblia Sagrada. A ecologia, por exemplo, com temas relacionados a bichos e plantas, é outra obsessão de muita gente. Obsessão, para quem não sabe, é a ideia fixa. É um problema, é uma doença. Por isso que eu falo que às vezes existem os esquerdofrênicos, os doentes da esquerda política, né? Pelo amor de Deus, gente. É preciso que Deus haja nesse mundo. Pelo menos é o que eu reivindico. Temos uma catequese aqui importante também. As ações de Deus, de Cristo, Cristo Deus, Deus Cristo, são chamadas de teândricas pela teologia, teândricas, ou seja, ao mesmo tempo humanas e divinas. Elas não se apagam no tempo. A infância, juventude, paixão, morte e a ressurreição de Cristo, por exemplo, existem sem o tempo apagar. Assim, o menino Jesus pode aparecer numa visão nos braços de Nossa Senhora ou de algum santo, mesmo que ele tenha subido aos céus com 33 anos de idade. Pode aparecer numa visão de algum fiel, né? Não é interessante isso? Teândricas é o nome, né? Agora eu quero falar para vocês sobre santos. Entre os santos canonizados e beatos, a Igreja Católica Apostólica Romana possui mais de 8.000 pessoas. Olha que coisa bonita, 8.000 pessoas que já estão no céu. São leigos, são professores, são religiosos, são papas, são bispos, são padres, são mães de família também, pais de família, donas de casa, pessoas simples ou não, com ou sem dons místicos. Vamos falar agora sobre os não a Deus e ao próprio homem. O Papa Pio XII disse que cada fase da história foi um não dado a Deus. Em uma alocução aos membros da Ação Católica no ano de 1952, o pontífice falou dos nãos da história a Deus. No século XIX, por exemplo, veio o grito ímpio: Deus está morto, maximizado pela obra filosófica do ateu Friedrich Nietzsche. Depois o homem disse não ao próprio homem no século XX, com as duas guerras mundiais. Olha, na primeira guerra 13 milhões de mortos, na segunda 66 milhões de mortos, um total de 79 milhões de óbitos. E veio a Guerra Fria também, mais de 120 milhões de mortos, vítimas do comunismo, do marxismo no mundo, gente.
mais de 120 milhões de mortos por causa do comunismo. Olha outra história interessante. Catequese para você. Foi Teodósio que tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano no ano de 380. Assim, o catolicismo passou a ser estatal. Constantino apenas deu liberdade de culto em 313. Então, Teodósio tornou o cristianismo religião oficial, Constantino deu liberdade de culto. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. E agora, também do hebraico, El Shaddai, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você quer. Mas arrependa-se dos seus pecados. Maranatá, ou Maranata, vinde, Senhor Jesus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados e me dê a vida eterna. Maranatá, Maranata. Jesus, eu quero a vida eterna convosco.